Que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Aconselho-te que você possa também estar assistindo este vídeo para que você possa entender melhor esta pregação e esse ensinamento. Eu sei que esse ensinamento pode muitas vezes agora te causar algum impacto, porque é um ensinamento muito forte, muito pesado e que nós nunca ouvimos isso como uma revelação da palavra de Deus. Mas como diz o nosso Deus, tudo que está escrito neste livro, nas Sagradas Escrituras, nós devemos crer, porque Ele é a palavra de Deus. Amém? Então vamos dar sequência a esse ensinamento. 2 Coríntios 11, versículo de número 4, diz assim: Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos aceitar outro Jesus, nem outro Evangelho. E ele também afirma, se por acaso nós recebermos outro Evangelho, ele diz aqui, com razão o sofrereis. Acompanhando também a palavra de Deus que se encontra em Mateus 5:44. O Senhor Jesus nos orienta e nos ordena: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. É muito interessante quando o Senhor nos orienta e nos ensina que mesmo as pessoas que nos perseguem, nós devemos estar abençoando. Quando Jesus, ele passa e vê que a figueira está cheia de folhas, mas quando ele chega perto desta figueira e que ele vai procurar figos, vai procurar frutos, ele não encontra. E quando ele disse que ninguém mais coma fruto de ti. Interessante que quando Pedro passou no outro dia sobre aquela figueira, ele achou algo interessante. E isso nós podemos ver que se encontra no versículo de número 21 de Marcos 11. Chamou a atenção de Pedro quando passando, e ele disse, e Pedro lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Quando Jesus estava com fome e foi procurar fruto na figueira, a figueira é uma árvore responsável por dar alimento, fruto ao homem. Da mesma forma é o pastor, da mesma forma é o crente. Ele tem que dar alimento, ele tem que ter a palavra para estar dando para as pessoas necessitadas, as pessoas que estão famintas, com fome da palavra do Senhor. E o Senhor ali, chegando até aquela figueira, não encontrando fruto, ele a amaldiçoou. Por quê? Porque a figueira tinha folhas. E se ela tivesse folhas, ela deveria ter frutos. E ali o Senhor Jesus amaldiçoou. E quando nós continuamos a olhar a palavra de Deus e vermos o que a palavra de Deus diz ali em Gálatas 1, versículo 6, quando Paulo diz, Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Aqui Paulo está até satirizando o povo, maravilho-me. Ou ele diz que é absurdo ver que vocês, depois de ter recebido o evangelho de Cristo, vocês passaram para um outro evangelho. Será qual foi o evangelho que Paulo viu o povo de Gálatas? Que eles tinham mudado de evangelho, de atitude, que tinha rejeitado o ensinamento que Paulo e Jesus Cristo tinham deixado?
estava pegando um novo ensinamento de outros homens que vieram a lhes ensinar outros ensinamentos. E continuando a palavra do Senhor, ele diz no versículo de número 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. E aqui eu quero parar um minuto e dizer que tem o Evangelho que tem transtornado a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo tem modificado, tem passado para um outro Evangelho, e que eu posso lhe dizer que é esse Evangelho da prosperidade, esse desespero de estar buscando bens materiais e achando que o homem, o crente, só está ligado com Cristo Jesus, está sendo abençoado quando ele está prosperando nesta vida. E sabemos que, como diz a palavra do Senhor, que nós não devemos colocar a nossa confiança nas coisas deste mundo, e sim em Cristo Jesus e em sua palavra. E continuando a palavra de Deus, Paulo aqui, no versículo de número 8, meu irmão, você se prepara para que você não se assuste com a palavra de Deus e não se escandalize com ela, porque é a palavra de Deus. Paulo diz no versículo de número 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. É bonito quando nós olhamos a simplicidade de Paulo, quando ele diz aqui que mesmo que eu venha ensinar outro evangelho, Paulo, ele entendia que ele como homem poderia errar, mas ele deixou aqui muito claro, olha, se eu for pregar um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado agora, seja anátema. E se algum outra pessoa for lhe pregar outro evangelho, ele também ali diz, seja anátema. Você sabe o que significa anátema? No dicionário bíblico nos ensina que anátema seja amaldiçoado. E Paulo tem aqui nos ensinado que se algum homem for pregar outro evangelho que não seja o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aquele que ele estava ensinando naquele momento, que seja anátema, ou seja, que este homem seja amaldiçoado. O que poderemos fazer? Anular a palavra que está escrito na Bíblia? Quando a palavra do Senhor aqui nos orienta, isso é algo muito sério, que homens que venham pregar outro evangelho, que não seja esse de Jesus como da prosperidade, porque o próprio Jesus diz para que nós não juntássemos tesouro na terra, mas que nós juntássemos tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem e o ladrão não roubam. E ali eu lhe continuo afirmando e lhe dizendo, você tem estrutura para dizer que crê verdadeiramente na palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor diz aqui para que os homens que dizem outras coisas, contrário ao que Paulo ensinou sobre o Evangelho, se tivermos com que comer e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. E muitos homens dizem, Senhor, eu não aceito. Como é que pode uma coisa dessa acontecer? E a igreja sendo envolvida, a igreja se perdendo por este caminho. Meu irmão, a palavra de Deus aqui nos ensina que os homens que ensinam essas palavras, que ensinam esse evangelho, esse novo evangelho da prosperidade, que ele deve ser amaldiçoado. E o que é que talvez a igreja do Senhor Jesus Cristo tem feito com esses homens? Ao invés de obedecer a palavra do Senhor, muitos têm aplaudido quando o Senhor fala que nós devemos amaldiçoar, nós devemos rejeitar isso. Meu irmão, tenha misericórdia da sua alma.
Tenha misericórdia da sua vida. Tenha amor pela igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem sido escandalizada. A nossa igreja, a igreja de Jesus, que foi construída pelo sangue de Jesus e pelo sacrifício de João Batista, sacrifício de Estevão e de muitos homens como Paulo, Pedro, João, Timóteo, homens que sofreram. Quantos pastores que sofreram nesse país para pregar o evangelho, para construir igrejas. E hoje nós vemos homens que caíram dentro da igreja, entraram dentro da igreja, simplesmente por causa do dinheiro. Muitas pessoas estão procurando o anticristo fora, pelo mundo. E muitas vezes os anticristos estão dentro da igreja para destruir a igreja de Cristo Jesus e fazer com que você perca a sua salvação. Tenha misericórdia, tenha responsabilidade pela igreja, pela tua igreja que o Senhor deixou para você. Que o Senhor possa estar te abençoando e possa estar te guardando. Eu quero estar trazendo para você uma palavra sobre a prosperidade. Eu quero te deixar algo sobre o que Jesus pensa dos crentes que vivem sobre essa doutrina, sobre esse evangelho da prosperidade. João 6, versículo de número 25, que diz assim: E achando-o no outro lado do mar, disse-lhe: Rabi, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Meu irmão, preste atenção. Os crentes que estão buscando Jesus por causa de dinheiro, por causa de emprego, por causa de casa, por causa de carro, por causa de empresa, por causa de fazendas, sítios, quando nós chegamos à igreja, Jesus olha para nós, Ele olha para você e vai dizer: eu sei que vocês estão aqui pelo dinheiro que eu posso dar, pela casa que eu posso vos dar, pela sua empresa que necessita de ajuda. Isso é muito feio ouvirmos isso de Jesus, mas está escrito, e é isso que Ele fala quando nós procuramos Ele com interesse. E Ele continua a dizer, no versículo de número 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Meu irmão, continua a lhe confirmar pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que esta palavra pode até chocar, mas eu quero te dizer, guarde a sua fé, cuidado com o evangelho aonde você está. E nós iremos estar trabalhando para que possamos estar resgatando e ensinando esse evangelho às pessoas, a muitas pessoas que se perderam por esses ensinamentos desses homens, pastores, que ensinam o evangelho segundo a sua vontade e segundo o seu interesse. Homens amantes de si mesmo, como diz a palavra de Deus, que amam a si próprio, e o seu Deus é o seu próprio ventre. Que você possa guardar a sua alma, que você possa guardar a sua coroa, para que você possa receber naquele grande dia no qual Jesus virá te buscar. Ajude-nos, divulgue, ensine isso aos seus amigos, na sua igreja, aos seus parentes, familiares, para que Deus seja glorificado e nós possamos guardar a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na face da terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Pense nisso. Que Deus te abençoe.